Nesse vídeo você vai aprender a como se comportar em uma reunião com um cliente, seja de qual área você for. Se você for lançador e vai fazer reunião com especialistas, se você for gestor de tráfego, vai fazer com o cliente que você vai pegar. Como que você deve se comportar nessa reunião? Assiste esse vídeo até o final, deixa o like no vídeo, tá? Pra você não perder nada. Se inscreve aí, bora lá pro vídeo. Bora lá, como se comportar com seu cliente em uma reunião, tá? Eu deixei alguns tópicos aqui para mostrar para vocês que eu errei muito nas minhas primeiras reuniões porque eu não sabia me comportar. Então, tipo assim, eu não passava nenhum tipo de credibilidade pro meu cliente em uma reunião que eu tava fazendo com ele, entendeu? Isso aí era um pouco prejudicial ao meu negócio, entendeu? Então aqui eu vou te passar tudo que você deve fazer para se comportar numa reunião com um cliente de gestão de tráfego ou qualquer outra coisa que você for fazer na sua vida. Vou te passar aqui como que você deve se comportar. Bom, a primeira coisa, o que acontece? Quando você está começando do zero um negócio, seja qual ele for, tem gente que presta negócio de copy, de tráfego, de landing page, qualquer coisa. Mas aqui a gente está falando sobre tráfego. O que acontece? Quando você está começando, você não tem nenhum cliente. Então o que você está? Você está numa fase de escassez. Porque você está começando a voltar agora, você está começando a ir atrás de cliente, está começando a estudar a possibilidade de conseguir cliente. Então, naturalmente, você está num processo de escassez porque você não tem como ganhar dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conseguir clientes. E o que acontece? Você se vê num prazo de escassez muito grande, você se vê numa escassez e você na reunião com o seu cliente, você coloca ele no pedestal, você coloca ele no salto, você trata ele como se ele fosse um rei, como se ele fosse o único cliente do mundo. Só que ninguém gosta de ser tratado assim. Ninguém gosta de ser tratado com indiferença, seja indiferença positiva ou indiferença negativa. Tipo, tratar o cara muito bem, fazer mais do que o comum, ficar puxando muito saco. Então a primeira coisa é você não colocar esse cliente no pedestal, é você tratar ele como se ele fosse uma pessoa comum. Não importa se ele investe 100, 200, 300, 400, 500 mil. Hoje, quando eu atendo um cliente, para mim, ele pode estar investindo 80 mil em tráfego, 50 mil, 2, 3, 5 mil reais, que eu vou tratar ele da mesma maneira, porque são seres humanos, entendeu? E eu também tenho meus clientes, eu não preciso ficar me humilhando para conseguir um cliente aqui ou outro ali. Eu vou na calma, vou na cautela, e assim eu consigo os meus clientes, beleza? Então é o seguinte, outra coisa que eu anotei também que é muito importante numa reunião com o seu cliente é você usar escassez, tá? Mas peraí, Gabriel, você tá me falando para mim usar escassez, sendo que... Como é que eu vou usar isso? Como é que eu vou aplicar esse tipo de escassez? Presta atenção que você vai entender. Ninguém quer uma pessoa que está 100% disponível. Então por que você acha que as pessoas querem estar na área VIP do que na pista lá de alguma festa, de alguma balada? Porque na área VIP não é qualquer um que pode entrar na área VIP. Então quando a pessoa vê que você é uma autoridade, quando a pessoa sente que você é uma pessoa importante, ela vai te dar muito mais credibilidade do que se você se pôr com disponibilidade 24 horas. Entendeu? Então isso não tem tanto nexo assim. Beleza? Então, use a escassez. Aí, vou te ensinar agora como que você vai usar esse tipo de escassez. Um exemplo. Você tem que falar para o seu cliente assim, olha, os clientes que eu atendo... Por quê? Porque isso já dá um senso de importância. Ou então, quando ele marcar com você, ele vai falar o primeiro dia. Então, digamos o seguinte, pô, vamos remarcar uma call na quarta-feira. Aí você fala assim, quarta-feira 2 horas. Aí você pode falar assim para ele. Pô, na quarta-feira 2 horas eu tenho call com o outro cliente, já estava marcado, mas a gente pode marcar às 4. O que você acha? Para você tá tudo bem? Que ele já vai pensar o seguinte, pô, esse moleque aí, ele já tem outros clientes, ele não tem só eu como cliente, ele não tá 100% disponível para mim. Então eu vou trocar ideia com ele porque ele parece que ele é importante. Se ele já tem outros clientes, ele também pode gerar resultados pro meu negócio também. Entendeu? Então você usar essas mini escassez, falar pro cara, pô, quarta-feira 2 horas não tô disponível, porque eu tenho call com outro cliente, mas às 16 eu tenho. Aí você vai lá, pô, Gabriel, você tá me fazendo mentir, não sei o quê. Então, cara, você pode fazer o seguinte, ó, você pode falar também. Você pode falar assim, pô, quarta-feira 2 horas eu tenho outro compromisso com outro negócio que eu tô fazendo. Você deixa no ar, entendeu? Você não fala nada, mas aí você fala, ó, a gente pode remarcar pra 4 horas da tarde. Então tem que usar escassez, você tem que provar pro cara que você é um cara importante também. Você tem que mostrar o seu valor para ele de alguma forma. E essa forma é ótima para você mostrar seu valor, cola muito bem e eu uso até hoje. Só que hoje eu uso o que é 100% verdade. Então se alguém marcar comigo no horário que eu não vou poder, eu vou falar pro cara, eu não vou poder, vou marcar outro horário e é isso aí. Terceiro ponto também que eu vi que é muito importante é você ter síntese, tá? O que é síntese? Síntese é a capacidade de você passar aquilo de uma vez só, com papo reto, de uma vez, sem ficar enrolando muito, sem ficar de muita frescura. É você falar a tua mensagem, você falar o que você faz, você provar pro cara o que você faz e é aquilo ali, pronto. O seu entregável, se eu entrega A, você tem que falar A. Você não vai falar C, D, E, F, G, H. Se você entregar A, você vai falar sobre A e vai responder perguntas sobre A. Então você tem que responder sempre sobre o seu entregável, tá? É sempre sobre o seu entregável. E não sobre um entregável que você não faz. Você tem que falar só sobre o que você entrega. E se surgir algumas dúvidas desse possível cliente para o negócio que você faz sobre A, você responde, tá? Então, outro ponto também que eu vejo que é muito importante, que eu cometi muito esse erro é
A sua reunião não pode virar uma mentoria gratuita sem proposta. Então o que acontece? Muitos clientes, eles não sabem o que é tráfego pago, nem imaginam o que é isso, só tá ali produzindo conteúdo. E muitas das vezes eles vão querer sugar o máximo de informação sua. Eles vão querer tirar todas as informações suas e no final você não vai conseguir fechar com eles. Então tem cliente que vai ficar te fazendo um monte de pergunta como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, sobre tudo que você sabe. Aí cabe a você dar resposta curta e grossa e não enrolar muito tempo. Você pode falar pro cara, pô, eu posso ficar aqui só uma hora, vamos conversar sobre o negócio aqui? Claro que sem ser grosso, sem ser grosseiro. Mas você pode mandar o papo reto pro cara não querer que tu entregue mais do que o prometido da reunião. O cara falar sobre o que você faz, sobre a proposta que você faz. Entendeu? Isso é um ponto muito importante. Outra coisa, tenha postura. Ninguém gosta de gente sem postura. O que eu falo postura? Você tá ali alinhado, você conversar direito, você saber se comunicar com a pessoa, você saber usar os tipos de palavras que você vai usar, a forma que você vai se expressar, não ser um otário, tá? Tem que ter postura, você não pode ser um otário, você tem que conversar com ele como se você for um homem, como você sendo um homem mesmo na frente da câmera, você sendo um homem olhando pra cara dele, o cara vendo que você realmente tem o seu valor, que você é um homem, que você é honrado, que você vai entregar o que você tá prometendo. Então o seu cliente precisa ver isso de você, ele precisa ver que você é um cara posturado. Por isso que eu falo, aqui embaixo que eu coloquei o 6, para você aparecer bem na frente da câmera, tá? Você aparecer com o cabelo arrumado, com a blusa legal, você aparecer com a expressão facial boa, não com cara de sono, não com cara de cansado. Você não expressar que você está incomodado com a reunião. Isso influencia muito. Por quê? 80% do que a gente fala hoje é não comunicável. Então, você tá me vendo aqui, você tá me julgando, entendeu? Porque muita coisa que eu tô usando aqui agora, eu tô comunicando com você. Tipo, o olhar que você tem, o cabelo que você tá, o jeito que você se expressa, a forma que você usa microexpressões faciais para falar com a pessoa. Tudo isso, no final das contas, vai contar muito pro resultado final que você tem na reunião. Agora, outra coisa. Vai ter clientes seus que vai ser muito sério e vai ter cliente seu que vai ser muito brincalhão. O que você tem que fazer nesse caso? Aí você fala assim, pô, Gabriel, mas eu não sou um cara palhaço, eu não sou um cara sério, eu gosto de ficar zoando, eu gosto de ficar brincando. Só que tem clientes que se ele for muito sério e você ficar brincando com ele, ele não vai querer fechar com você, porque não vai dar match. Agora, quando você tem um cliente que ele é brincalhão e você também é brincalhão, você entra na vibe dele, conversa com ele tranquilamente, uma conversa ali, sabe, fluida, pra fluir o papo mesmo, pra não ter dor de cabeça com isso. Demorou? Então, foi isso aqui, é uma aula de como se comportar na reunião, é tudo que eu coletei durante todas as reuniões que eu fiz, e esses pontos aqui são os principais para você ter um sucesso em uma reunião. Deixa o like no vídeo e não se esquece de se inscrever, e eu sempre vou estar postando aqui. Um abraço.